No início do século XIX, os corpos de mais de 10 mulheres foram encontrados na cidade do México, com marcas de estrangulamento e ferimentos de tortura. As autoridades acabariam descobrindo que o autor destes crimes bárbaros era um homem chamado Francisco Guerrero Pérez, também conhecido na redondeza como Antônio Prida, que mais tarde foi apelidado pela imprensa de El Chalequero, ou o estrangulador do Rio Consulado. Ele se tornaria um dos primeiros assassinos em série registrados na história do México. Suas vítimas eram principalmente prostitutas que trabalhavam no centro da cidade e, de acordo com o perfil psicológico elaborado por especialistas, este homem acreditava ter o direito de matá-las, pois considerava que a profissão delas era pecaminosa. Além disso, El Chalequero tinha um complexo de superioridade física e moral que o levou a tirar proveito da vulnerabilidade das prostitutas e a estender o seu ódio para todas as mulheres em geral. Dizem que ele fazia isso pois teve uma infância abusiva. A sua mãe o espancava diariamente. Os seus crimes lembram o famoso serial killer, mas, ao contrário de Jack o Estripador, que aterrorizou Londres mais ou menos na mesma época, El Chalequero nunca tentou esconder a sua identidade. De fato, segundo a investigação feita pelo jornal mexicano El Universal, o assassino era conhecido por todas as prostitutas da região, mas ninguém o denunciava à polícia exatamente por medo de serem mortas. Existem muitas teorias em torno do apelido deste homem. Chalequero faz referência à palavra espanhola para colete ou jaleco. A teoria mais popular afirma que ele usava frequentemente uma variedade deste item em diversas cores e tamanhos. O termo também se refere às camisas de força psiquiátricas. Por vezes, ele também foi chamado de o Homem dos Coletes. Muito foi dito sobre sua vida, incluindo detalhes questionáveis que provavelmente sejam falsos. Por exemplo, dizem que na verdade as prostitutas eram suas amantes que deveriam lhe ajudar financeiramente. As que recusavam ou mesmo paravam de lhe dar dinheiro eram mortas. Dizem também que ele era uma pessoa muito vaidosa que cuidava muito de sua aparência. El Chalequero andava sempre muito bem arrumado e perfumado. Era um homem agradável e simpático. No entanto, as únicas coisas que foram realmente confirmadas sobre ele, além do seu nome, foi o seu endereço e profissão de sapateiro. É sabido que a maioria dos famosos serial killers tinham a característica de serem pessoas agradáveis, que, na maioria dos casos, era como eles atraíam suas vítimas. Outra linha de investigação acredita que Francisco Guerrero Pérez abordava profissionais do sexo na rua à procura de seus serviços. Ele não teria dinheiro, mesmo assim, as levava para um local privado para manterem relações sexuais. E uma vez vulneráveis, ele as torturava e estrangulava. Depois disso, ele rasgava seus corpos e os jogava no Rio Consulado, na cidade do México. Dizem que foi um vizinho que o entregou às autoridades. Ele foi preso em uma taberna em 1888 e condenado à morte. No entanto, sua pena foi comutada para a prisão perpétua e mais tarde, o presidente Porfírio Dias reduziu a sua sentença para apenas 20 anos de prisão na fortaleza de San Juan de Ulúa. Mas o estripador mexicano foi solto em 1904, após ter cumprido apenas 16 anos da pena, pois o seu arquivo criminal foi extraviado e colocado com outras fichas criminais de presos políticos que receberam o perdão e foram soltos. Ele também. 4 anos depois, em 1908, o corpo de uma mulher idosa, que era ligada à prostituição, foi encontrado no Rio Consulado, apresentando as mesmas marcas e causa de morte que as vítimas anteriores de El Chalequero. Ele foi preso novamente e enviado para a prisão de Lecumberri, onde foi condenado à morte. No entanto, ele morreu de uma paralisia dos órgãos internos causada por um derrame cerebral e faleceu em uma cama de hospital aos 70 anos de idade, antes que sua execução por enforcamento fosse cumprida.
Suas ações cruéis eram conhecidas em todo o país e foram ilustradas em diversos livros durante os anos. O seu rosto e todos os seus crimes se tornaram as principais notícias em todos os jornais. Um desses jornais trazia a seguinte matéria: entre 1880 e 1888, Jack, o Estripador, aterrorizou boa parte da Europa. Nunca houve algo parecido no México. Nunca soubemos de um criminoso tão cruel e sedento de sangue como ele em nosso país. Mas, nos últimos 20 anos, foram registrados crime após crime e mais de 17 mulheres foram terrivelmente dilaceradas pelo temível El Chalequero. Francisco Guerreiro Pérez desfrutou de quase 7 anos de liberdade para cometer mais crimes entre sua primeira e segunda prisão. Ele também se tornou um personagem famoso na memória coletiva do México até os dias atuais. Ninguém foi capaz de estipular o número real de assassinatos que ele cometeu. Alguns especialistas garantem que foram mais de 20 vítimas, enquanto outros acreditam que o número pode passar de 100 mortes. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Todos os nomes estão aqui na descrição do vídeo. O meu muito obrigado por apoiarem o canal. Aqui na descrição você também encontrará um link que o levará a todas as nossas redes sociais, como Twitter, Facebook, blog, Instagram. Inclusive, o Instagram é um local onde temos muita interação com os inscritos. Então, siga também o nosso canal por lá. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.